Salve, meus amigos! Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Resolvi trazer um relato. É um relato curto, mas eu acho que vai dar pra gente falar bastante coisa interessante. E se você tiver uma história, você pode vir aqui na descrição, tem diversos links. Você pode entrar numa das minhas redes sociais e mandar seu relato se você tiver interesse, se você achar interessante para compartilhar justamente isso. Mas vamos lá. Esse relato aqui fala sobre uma. Eu acho que é uma moça, tá? Não tem a descrição, é uma conta deletada. Se bobear, deve ter acontecido aqui até alguma coisa com a pessoa, espero que não. Mas a gente tem aqui essa conta. E eu queria compartilhar com vocês algumas perspectivas, alguns pensamentos a respeito justamente desse ponto. O nome do texto é Perdi Totalmente Minha Fé. É bem fácil, eu procurei no Reddit, achei um textinho. E aí resolvi comentar em cima desse texto. E aí vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Começa o texto assim. Perdi totalmente minha fé, é o título, né? Cresci na igreja católica. Então é o famoso católico de berço. Durante muito tempo me afastei. Aí a gente já vê, católico de berço. Ela cresceu na igreja católica, sei lá o que isso quer dizer. Porque, cresceu na igreja católica. Durante muito tempo me afasta assim. Pelo relato, parece que é uma pessoa jovem. Vocês vão entender. Então, vamos ver onde é que vai dar. Durante muito tempo me afastei, mas ano passado voltei a frequentar. Então, ela afastou durante o tempo, cresceu na igreja católica e voltou no ano passado. Participava de muitas coisas. Isso daí já tem 2 anos esse texto, né? Participava de muitas coisas, eventos, missas, conhecia muita pessoa lá dentro e as pessoas de maior importância. As pessoas de maior importância. Com o tempo, comecei a questionar muitas coisas que via lá dentro. Aí começa a ficar interessante. Hipocrisia, pecado, injustiça, coisas mais absurdas. Com o tempo, eu percebi que tudo que o homem toca se torna inválido, se torna sujo. Dinheiro, por exemplo, acaba por corromper muitas coisas. Hoje me sinto um tanto quanto ridículo de imaginar que tinha tanta fé. Bom, a gente vai analisar ponto a ponto, né? Não acredito mais na religião nem na igreja, tampouco acredito em Deus. Pode não fazer sentido para muitos, mas não consigo crer. Queria desejar meu parabéns para essa pessoa, ela postou no Reddit, foi bem honesto e assim, até sob certa perspectiva relativamente maduro. E queria, bom, dando esse parabéns e também pensar, né, um pouco a respeito desse assunto. Pode parecer até polêmico, aí as pessoas não gostam. Se fosse qualquer outra pessoa ia falar, tá vendo, ó, a pessoa vai pra igreja e aí ela quer encontrar pessoas, não quer encontrar Deus e que não sei o que lá. Ah, aí a pessoa vai pra igreja, vai procurar pessoas, aí chega lá e aí vê pessoas pecaminosas, pessoas erradas, ele devia estar procurando Deus, e aí fala tudo isso e no final não ajuda nem a pessoa, nem quem está ouvindo, não ajuda ninguém, né? Mas vamos perceber algumas coisas aqui, por exemplo. Vamos começar do começo. Cresci na igreja católica. Isso não significa nada hoje em dia. Eu acho que na verdade isso nunca significou nada. Crescer na igreja católica, ou seja, seus pais, provavelmente seus pais ou os seus avós, né, se você foi cuidado pelos avós, seus pais, eles eram aqueles, né, o beato do domingo, aquele que vai na missa no domingo e durante o dia a dia não tanto faz, é o que parece, né? E durante muito tempo se afastou, não tenho como falar exatamente que é exatamente isso, mas pode ser que seja isso. Cresceu na igreja católica, não sei o quão profundo é isso, se ela era coroinha, se ela pessoa, né, era coroinha, se, enfim, não tem tantas informações assim a respeito. Ela até colocou aqui, ó, desabafo tracinho sem conselhos, ela não queria conselho para aprofundar a fé dela, e eu como intrometido resolvi dar conselhos, mas não para ela, mas para você que está querendo ouvir, entender um pouco mais sobre esse fenômeno da perda da fé, que eu acho que é um fenômeno
assaz interessante que precisa sim ser percebido, discutido e conversado, que as pessoas simplesmente ignoram. A maior parte das pessoas, quando você fala sobre perda de fé, ela fala sempre os mesmos jargões, né? Quais são esses jargões? Ah, a pessoa não. Um deles foi o que eu falei: a pessoa vai para a igreja para encontrar outras pessoas, não para se encontrar com Deus. Tudo bem. Deixa eu ver, tem quais outros jargões para perda de fé? Ah, na verdade nunca teve fé, que não sei o que lá. Esse é um ponto também a se observar. Outros, mas também a pessoa chega lá na igreja e não faz nada, e não ajuda ninguém. É outro ponto também a se observar. Tem alguns pontos a se observar, só que nada disso responde totalmente qual é a grande crise pela qual essa pessoa está passando. Então, durante muito tempo me afastei, mas ano passado voltei a frequentar. Participava de muitas coisas, eventos, missas. Conhecia muitas pessoas lá dentro, as pessoas de maior importância. E é aqui que me ferra, meu. Ela foi no máximo uma, duas, três paróquias. Ou três comunidades, que é pior ainda. As pessoas de mais importância, filha. Você teve contato com o Papa, por acaso? Eu mereço uma coisa dessa. As pessoas de maior importância. Ela era vizinha do Papa. Conversava com os cardeais, a Congregação para a Doutrina da Fé. Assuntos de alta, né, capacidade intelectual. Só o fino do fino. As pessoas de maior importância. O presidente da CNBB que ela conversava. Era um negócio assim, caramba, transcendental. Padre Paulo Ricardo, né? Só os caras mais inteligentes da Igreja Católica. Ela reuniu todos num grupo do WhatsApp, né? E aí ela conheceu essas pessoas, né? Nesse grupo do WhatsApp. E aí ela percebeu, não, quem diria? O Padre Paulo Ricardo compartilhou nudes no grupo do WhatsApp. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Só uma piada, né? Evidente. E aí ela percebe, tudo que o homem toca se torna inválido. Ai, meu Deus. Aí, com o tempo, comecei a me questionar muitas coisas que via lá. É engraçado que o olhar das pessoas nunca tá pra coisa certa. Sempre tá virado pra coisa errada. A gente já vai chegar nesse ponto. Hipocrisia, pecado, injustiça, coisas mais absurdas. No final, então, ela tá querendo dizer o quê? Que ela não via isso em nenhum outro lugar no mundo. Hipocrisia, pecado, injustiça. Ela não via isso em nenhum outro lugar do mundo. Só tinha dentro da igreja. Era impressionante. Ela chegava no boteco, as pessoas falando mal dos outros, né? Inclusive falando mal dos outros, dos defeitos que elas têm. Aí ela falou: não, aqui todo mundo é santo no bar. No boteco todo mundo é santo. No meu grupo do Discord, então, nossa, só santos. Durante muito tempo cresci na igreja. Eu aposto que ela foi pra igreja, sei lá, até os 5, 6 anos, até que ela teve capacidade de dizer não. Aí os pais falaram, tá bom, que os pais também não se importam muito. Falaram, tá bom, não vai, fica em casa. Seu chato. Fica em casa. E aí, durante muito tempo, se afastou. Aí, no ano passado, voltou a frequentar. Veja bem que em um ano ela conseguiu traçar todos os problemas do mundo dentro da igreja. E aí ela falou: nossa, aqui é um ambiente onde não tem ninguém que presta. Ninguém. Todos os seres humanos dentro da igreja são os piores pecadores do mundo. E aí via lá dentro hipocrisia, pecado e injustiça. E qual é o problema? É que existe isso. Quando essa pessoa faz um relato desse, é muito, muito honesto. Existe isso. E ao contrário do que as pessoas querem fazer parecer hoje em dia, que é, mano, eu não sei por que continuam vendendo essa porcaria desse discurso. E desde que eu entrei na igreja, olha o tamanho da minha família. Olha a beleza, que não sei o que lá, consegui emprego do sonho, blá blá. Filho, não é assim que você vende o evangelho, não. O evangelho é cruz. Quebrou minha cruzinha, mas se eu tivesse minha cruz aqui, eu ia mostrar. O evangelho é cruz, o evangelho é o Cristo crucificado. É isso. É esse o Deus que nós adoramos. Quando você vem aqui, ó, consagração a Nossa Senhora. Isso aqui é só para mostrar o quão você é podre. Esse livro aqui é muito bom justamente para isso. Você percebe o quão pequeno e efêmero você é. Um dos livros que faz isso, né? Já ouvi falarem de vários outros exemplos, eu não vou ter muitos aqui,
Mas aí você pega, por exemplo, o exemplo de Jó. O que Jó fez? Jó foi o maior reclamão da história da humanidade. Ninguém nunca reclamou tão bem quanto Jó. Inclusive, tem pessoas que apontam que Jó é uma das maiores obras literárias da história da humanidade. Por quê? Porque, meu, é uma descrição tão bem feita, tão humana, né? Dessa situação de solidão, de vazio. Uma descrição tão bem feita que pode sim ser considerada uma das maiores obras literárias da história do Brasil, livro do Brasil não, do mundo. Perdão, eu me confundi, da história do mundo, né? E aí continua aqui, se torna sujo, dinheiro, por exemplo, acaba por corromper muitas coisas. A pessoa, aí entra aquela questão, o padre, né? O pároco da paróquia, porque se ela conheceu as pessoas mais importantes, eu imagino que ela devia estar falando do pároco, o cara de maior importância do mundo, né? Um padre só, isolado. Enfim, o padre tinha que se preocupar de pagar as contas da paróquia, porque é óbvio, uma paróquia gasta muito dinheiro. Uma vez eu conversando com um padre aqui da paróquia, ele falou que só de lixo eles gastam 6 mil reais por mês para o recolhimento do lixo. 6 mil reais por mês. Mas também é de todas as comunidades em conjunto, né? Só de lixo, só do lixo. Sem falar de luz, sem falar de alimentação, sem falar dos gastos da loja. Tá certo que a lojinha, teoricamente, ela deve se sustentar sozinha, né? Mas enfim. E o padre tá ali, preocupado com as coisas da paróquia, fazendo uma coisa que um ser humano comum faria, que é se preocupar com problemas reais, ao contrário desse indivíduo. E aí a pessoa fica escandalizada. Meu Deus do céu, como assim o padre precisa pagar contas? Quem foi que falou que o padre precisa pagar contas? Pois bem, a realidade falou que o padre precisa pagar contas. Existem algumas situações onde algumas pessoas vão desenvolver um certo amor a mais ou não pelo dinheiro. Existe, é evidente. É humano. A questão é, quando a pessoa entra na igreja, ela parece que não procura humanos lá dentro, ela procura os anjinhos, os donzelos, e adivinha? Ela encontra anjos, mas ela encontra anjos caídos, demônios, né? Que são aquilo que vive dentro dela, fica falando na orelhinha dela. Mas olha, o padre tem que pagar as contas da paróquia. Tá vendo? Ele se preocupa com dinheiro. E aí, a boneca, aqui, enfim, não tô falando boneca porque é moça, enfim, tô falando que. Você entendeu? Que se sentiu extremamente ofendida pelo fato do padre se preocupar de, nossa, como um pai de família, que o padre nada mais é do que um pai que tem que cuidar de uma família gigante, estava preocupado de pagar as contas da paróquia, né? Mas aí, beleza, o dinheiro acaba por corromper muitas coisas. Por exemplo, você, que é um imbecil, não consegue perceber que o dinheiro é uma mera ferramenta que a gente usa para resolver alguns problemas que precisam de dinheiro para serem resolvidos. Hoje me sinto um tanto quanto ridículo de imaginar que tinha tanta fé. O que é isso aqui? Isso aqui é grupo de jovem, o nome disso aqui. Imaginar que tinha tanta fé. A pessoa chega lá, meu Deus, olha aqui, meu coração, Jesus, habita em mim, eu te amo, Jesus, você é tudo na minha vida. E aí faz aquilo lá, vai para 10 milhões de retiros. Você vê, por que ela voltou no ano passado a frequentar? É justamente por isso, porque ela já estava na faixa de idade ali, onde os olheiros dos grupos de jovens já reparam naquele indivíduo. Ela puxou para cá, a RCC chamou. O que aconteceu? Chegou lá, encontrou uma galera legal, tudo mais. Nossa, todo mundo é amigo aqui, né? Mó barato, divertido conversar. E aí aquela promessa de vida fácil, de vida feliz, de vida alegre. Ninguém falou do evangelho de verdade para ele. E aqui fala do evangelho de verdade, meu irmão. Eu tô falando de saber disso aqui, ó. Ó, esse carinha aqui. Esse cara aqui, ó. Ninguém sabe o que tá escrito aqui. Sabe por quê? Porque ninguém lê. Parabéns. Né? Chegou na hora de falar sobre a doutrina da igreja, na hora de aprofundar a fé da pessoa, ela chegava, ia ter conversas, porque né, ela falou com as pessoas de maior importância, ela ia ter conversas super intelectuais com os coordenadores do grupo de jovens, e eles não compreendiam ela era uma pessoa incompreendida, gente. Então, acontece, né? Ela era uma pessoa incompreendida, e aí ficava aquele sentimento, meu Deus, olha só,
meu coordenador, ele não me entende. Eu só quero melhorar as coisas, eu só quero ser santo, né? E aí ela se frustra, porque o coordenador de fato não entende, porque não leu o catecismo da Igreja Católica. Ou às vezes ele até leu, mas aí ele pensou, pô, essa pessoa tá entrando numas veredas muito estranhas e eu não vou conseguir aconselhar ela a esse assunto. A pessoa teve maturidade para entender que ela não estava pronta para falar sobre aquele assunto com aquela pessoa. Né? E aí ele se sente tão ridículo de ter tido tanta fé. E aí eu entro também num dos conceitos mais básicos, basilares, fundamentais da igreja. É o que? Fé? Fé é fidelidade. Fé vem dessa origem etimológica. Todo mundo sabe disso. Fides. Fidei. Né? Fidelidade. Então a fé, ela não vai se fundamentar em um sentimento, uma confiança. Não, a fé ela vai se fundamentar principalmente no quão disposto você está, e essa disposição ela vem por meio da graça concedida por Deus, quão disposto você está para obedecer. Só que adivinha, a pessoa entrou por meio de um grupo de jovens, né? Que ele é novo, ou ela, o indivíduo é novo, a pessoa entrou por meio de um grupo de jovens. E aí esse grupo de jovens, porque essa pessoa é muito inteligente, né? Falou com as pessoas mais importantes da igreja. Essa pessoa incrível, fenomenal e exemplar, que é essa pessoa aqui, foi lá e apresentou questionamentos reais. E aí não souberam responder ela. Ah, mas por que que o padre se preocupa com dinheiro? Sabe o que é isso? É que nunca teve que pagar uma conta na vida. Provavelmente estava na faculdade na época. Era um jovem. Você sabe como é que jovem é. Entendeu? Tem aquela cara de deboche, de desprezo por todo mundo. Né? E aí, ela fala, eu tinha tanta fé, tinha fidelidade, você obedecia. Começa por aí, cara. Você obedecia, você pensava nas maneiras de melhorar. Fidelidade é o que? Eu conheço a Bíblia, né? Aí vem aquela oração, Senhor, enviai operários, pois a messe é grande, os operários são poucos. Muitos rezam essa oração e poucos são operários. Aí a pessoa não é operário, chega lá, e aí consome do grupo de jovens. Não estou falando aqui que grupos de jovens não conseguem render frutos. Eles conseguem render frutos, mas eles só conseguem render frutos de verdade a partir do momento que a pessoa toma uma decisão. E essa decisão é do quê? De se sacrificar pelo bem daquilo. A decisão começa aí, no se sacrificar, no ato do sacrifício. Por quê? Porque sacrifício essencialmente é amor, e amor essencialmente é sacrifício. E o exemplo primordial, básico, fundamental dessa premissa é o sacrifício de Cristo, que é o exemplo maior de amor pelo qual nós podemos passar. Então, beleza. Nós entendemos aqui. O rapaz tinha tanta fé. Tinha mesmo. Ele leu Amarelinho? Volto a apelar para ele. Ele leu? Eu duvido. Eu duvido que ele tenha sequer comprado. Eu duvido que ele saiba o nome disso aqui. São respostas fundamentais e básicas para os questionamentos mais bobos que você possa ter na sua vida. Leu? Não leu? E aí quer falar, não acredito que eu tinha tanta fé. Você tinha fé o quê, cara? Você tinha sentimentalismo, você tinha sei lá. Enfim, tinha esse desejo, eu tenho, nossa, que alegria, tinha essa exaltação, essa empolgação. Legal, empolgação é legal, é bonita, é interessante, atrai gente, mas empolgação não paga as contas. Não paga. Por isso que quando o casamento, né, ele começa, aí tem aquela empolgação, legal, a festa e tudo mais, mas aí vem o que? Vem a fidelidade em todo tipo de coisa. Fidelidade é no cuidar um do outro, a fidelidade é no cuidar da casa, fidelidade é na busca pelo dinheiro para poder pagar as contas, a fidelidade é toda sorte de coisas que de fato exerce um sacrifício em prol de um bem maior, que é a construção e a união do casal. Aí tem fidelidade? Não tem, cara.
Só entra na igreja, finge que está fazendo alguma coisa, fica dançando que nem um bobo, não entende qual que é o fundamento, a raiz radical daquilo. E aí depois vem pro Reddit e ficar chorando. Ah, perdi a minha fé. Não, você não perdeu a sua fé, você nunca teve. E aí é que eu falei. Ah, mas a pessoa tá. Ela foi pra igreja por causa de homens. Gente, todos começam desse jeito. É evidente que vai pra igreja por causa de homens. Porque a pessoa não conhece Deus. Como é que vai chegar lá na igreja e falar, Deus, eu quero te conhecer? Ninguém nem sabe que tem que fazer essa pergunta. É evidente que vai chegar por causa de homens. E que vai vivenciar a fé desse jeitinho mais porco, mais preguiçoso possível por causa de homens. Por quê? Porque é o jeito que sabe. É o jeito que está ali, no alcance dele. O nível de consciência não pode sustentar em cima disso. E como que você não sustenta em cima disso? Você criando justamente um sentido de servidão, gerando propósitos para a pessoa. Só que aí ela chega lá. Aí você, o espertão, inteligente, quer acolher a pessoa. Leva ela para os bastidores. Ela nos bastidores, ela vai ver que todo mundo é gente. Gente como a gente, ser humano normal, básico. E aí a pessoa vai se sentir profundamente ofendida. Mentiram pra mim, sendo que a igreja era das mil maravilhas. Lá fora eu era corno, aqui falaram que eu não ia ser mais. Aí comecei a namorar, a menina me traiu. Ou rapaz, enfim. Gente, aqui é um compromisso real, tanto da pessoa com o que é a igreja, e de quem é a igreja, de quem está sendo igreja ali naquele contexto para aquela pessoa determinada, do acolhimento dela. Encerrar. São operários. Aí a pessoa não é operário, chega lá, e aí consome do grupo de jovens. Não estou falando aqui que grupos de jovens não conseguem render frutos. Eles conseguem render frutos, mas eles só conseguem render frutos de verdade a partir do momento que a pessoa toma uma decisão. E essa decisão é do quê? De se sacrificar pelo bem daquilo. A decisão começa aí, no se sacrificar, no ato do sacrifício. Por quê? Porque sacrifício essencialmente é amor, e amor essencialmente é sacrifício. E o exemplo primordial, básico, fundamental dessa premissa é o sacrifício de Cristo, que é o exemplo maior de amor pelo qual nós podemos passar. Então, beleza. Nós entendemos aqui. O rapaz tinha tanta fé. Tinha mesmo. Ele leu Amarelinho? Volto a apelar para ele. Ele leu? Eu duvido. Eu duvido que ele tenha sequer comprado. Eu duvido que ele saiba o nome disso aqui. São respostas fundamentais e básicas para os questionamentos mais bobos que você possa ter na sua vida. Leu? Não leu. E aí quer falar, não acredito que eu tinha tanta fé. Você tinha fé o quê, cara? Você tinha sentimentalismo. Tinha esse desejo, eu tenho, nossa, que alegria, tinha essa exaltação, essa empolgação. Legal, empolgação é legal, é bonito, é interessante, atrai gente, mas empolgação não paga as contas. Não paga. Por isso que quando o casamento, né, ele começa, aí tem aquela empolgação, legal, a festa e tudo mais, mas aí vem o quê? Vem a fidelidade em todo tipo de coisa. Fidelidade é no cuidar um do outro, a fidelidade é no cuidar da casa, fidelidade é na busca pelo dinheiro para poder pagar as contas, a fidelidade é toda sorte de coisas que de fato exerce um sacrifício em prol de um bem maior, que é a construção e a união do casal. Aí tem fidelidade? Não tem, cara. Só entra na igreja, finge que está fazendo alguma coisa, fica dançando que nem um bobo, não entende qual que é o fundamento, a raiz radical daquilo. E aí depois vem pro Reddit e ficar chorando. Ah, perdi a minha fé. Não, você não perdeu a sua fé, você nunca teve. E aí é que eu falei. Ah, mas a pessoa tá. Ela foi pra igreja por causa de homens. Gente, todos começam desse jeito. É evidente que vai pra igreja por causa de homens. Porque a pessoa não conhece Deus. Como é que vai chegar lá na igreja e falar, Deus, eu quero te conhecer? Ninguém nem sabe que tem que fazer essa pergunta. É evidente que vai chegar por causa de homens. E que vai vivenciar a fé desse jeitinho mais porco, mais preguiçoso possível por causa de homens. Por quê? Porque é o jeito que sabe. É o jeito que está ali, no alcance dele. O nível de consciência não pode sustentar em cima disso. E como que você não sustenta em cima disso? Você criando justamente um sentido de servidão,
gerando propósitos para a pessoa. Só que aí ela chega lá. Aí você, o espertão, inteligente, quer acolher a pessoa. Leva ela para os bastidores. Ela nos bastidores, ela vai ver que todo mundo é gente como a gente, ser humano normal, básico. E aí a pessoa vai se sentir profundamente ofendida. Mentiram pra mim, sendo que a igreja era das mil maravilhas. Lá fora eu era corno, aqui falaram que eu não ia ser mais. Aí comecei a namorar, a menina me traiu. Ou rapaz, enfim. Gente, aqui é um compromisso real, tanto da pessoa com o que é a igreja, e de quem é a igreja, de quem está sendo igreja ali naquele contexto para aquela pessoa determinada, do acolhimento dela. Encerrar. E aconteceu o inevitável. O inevitável é o quê? Uma pessoa assim, com má formação. Uma má formação, pelo amor de Deus, gente, não estou falando, né, de má formação do corpo, estou falando de uma formação ruim, catequética. Formação catequética ruim, uma formação catequética débil, fraca. Essa pessoa, tomada por alguns ímpetos de, né, eu consigo, eu sou tal, não sei o que lá. E aí as pessoas falam, não, exatamente. Aí ela começa a fazer algumas coisas dentro da igreja e aí as pessoas começam a elogiar a fé dela, falar, nossa, você é uma pessoa decidida, você é uma pessoa madura, não sei o que lá. E aí, no fundo, a pessoa fica aquela pulguinha na orelha. Será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? E aí ela começa a olhar ao redor, ela vê que primeiro, que o que ela está fazendo não faz a menor diferença. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente percebe quando a gente entra na igreja, com um pingo de consciência que seja, a gente olha ao redor e fala, putz, grila, tá tudo acontecendo de errado e o que eu faço não muda nada. É um certo senso de realismo cabal que assombra a gente, que nos deixa realmente assustados. Aí a gente se sujeita a toda sorte de coisa. A gente vai alimentando algumas fantasias a respeito da vida de santidade e tudo mais, e aí tudo isso nada, e aí nada disso vai se concretizando, e o resultado não é nada além do que já é esperado. A pessoa perde a fé porque no fundo ela nunca teve. Ela perde aquele sentimento, aquela paixão. Ela deve ter ficado alguns meses, viu que não dava certo ficar nessa relação fraca, viu que não dava certo ficar nessa relação sem substância. Do mesmo jeito que um namoro não se sustenta naquelas primeiras piadas, naqueles primeiros gracejos que tem ali nos primeiros momentos. Aí ela vê que de fato não tem como sustentar uma relação concreta, real com Deus. A partir desses princípios, ninguém tem a capacidade mínima de explicar para ela o que de fato ela é a pessoa, tá? Não sei se é uma mulher. Explicar de fato o que é a fé, o que é a igreja, o que significa ser cristão, o que significa estar em conjunto com a igreja. Ninguém explica para ela justamente esse ponto. E aí o que sobra é uma pessoa sem fé. Resultado normal. Inclusive, eu postei esse mesmo trecho do Reddit aqui em um Reels. O nosso conhecimento de Deus ele também é muito dinâmico, porque ele passa pelos processos de amadurecimento, pelo qual você sai de uma pessoa que meramente entende conhecer Deus como ter algumas experiências sensoriais e sensíveis a respeito de um conceito, de uma ideia abstrata, até você conhecer de fato a pessoa de Deus, que se apresenta sobre alguns preceitos, algumas regrinhas que não podem fugir à verdade, simplesmente porque o próprio Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a frase por excelência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí todos se fundamentam em coisas supérfluas, passageiras, fracas, para sustentar a realidade mais sublime e mais verdadeira, mais concreta de todos, que é a fé. Aí a pessoa, me desculpa, vai perder a fé mesmo. Se isso é tudo que você tem para oferecer para a pessoa, se isso é tudo, se tudo que você tem é uma experiência, um encontro pessoal com o Espírito Santo, o batismo, se isso é tudo que você tem para oferecer para a pessoa, significa que você não tem nada a oferecer. Por quê? Porque o processo natural de uma pessoa que acolhe outras pessoas dentro da igreja é um processo de conhecimento. Então você passa por algumas etapas de amadurecimento
até chegar na etapa em que você começa a explicar o que é Deus, explicar o que é Santíssima Trindade, explicar. E aí eles falam, não, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. Quem tem obrigação de fazer isso é a catequese. E aí você fala, eu posso simplesmente te dizer, beleza, e se a catequese não fizer? Você vai condenar essa alma para o inferno simplesmente porque você teve preguiça? Entende? Então aqui nós temos as duas perspectivas. A perspectiva da pessoa aqui que perdeu a fé, na verdade nunca teve, né? Propriamente dito, no sentido próprio do que é fé. Fé é fidelidade, decisão, sacrifício, amor, compromisso. E a perspectiva das pessoas que acolheram ela, que não tiveram a mínima capacidade de conseguir liderar ela, guiar ela ao longo de todo um caminho lógico, de todo um caminho racional, contemplativo, para fazer, no fim dessa caminhada, ela conseguir conceber a existência de Deus. É claro que a gente não consegue, ou melhor, conseguir conceber o ser de Deus, apesar da gente não conseguir entender esse negócio, a gente não consegue conceber, forma uma imagem mental, algumas analogias, algumas comparações com realidades que nós vivemos no cotidiano, e isso tudo vai se tornando cada vez mais concreto, conforme ela vai orando, conforme ela vai crescendo e amadurecendo, cada vez mais concreto em uma relação com uma pessoa real. Só que aí fica aquilo, vai pro retiro, e aí tem aquele pico, que não sei. Eu vejo muito isso, eu vi muito isso, na verdade, em retiros que eles falavam, Deus não é você ter esse sentimentalismo, que não sei o que. Só que ninguém apresentava qual era o oposto. Quais são as respostas para esse sentimento? Como curvar esse sentimentalismo e conseguir alcançar uma outra realidade que consiga te conduzir a um caminho de uma fé segura e decidida. Como? Bom, um dos passos é você se inscrevendo nesse canal. Se você achou interessante, se você acha, olha, o meu grupo da igreja vai ajudar, manda no grupo lá, manda, fala, ó, tem um doido aqui falando uns negócios malucos, você vai estar me ajudando também, tá bom? Então, esse aqui é o canal próprio, específico para te ajudar a amadurecer a sua fé, a você se tornar gente e criar vergonha na cara. Se você tiver uma história parecida, alguma coisa, ou alguma dúvida para mandar, tem minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Então, toma vergonha, manda mensagem, fala lá, não sei o que lá, e aí quem sabe você vira conteúdo de um vídeo futuro. Tá bom? Então, é isso. Queria dizer para vocês que vejo vocês no céu.